Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando Padilha e eu quero transmitir a você uma palavra de Deus. Aqui em Joel, capítulo 3, verso 9 e 10, lemos o seguinte: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espada das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. O que a palavra de Deus nos mostra é que a igreja é um exército. Veio para fundar um reino. Veio para tomar o reino de Satanás e implantar o reino de Deus. Por isso que a igreja ora, venha a nós o teu reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus, estabelecido na terra para tomar a terra de Satanás, que em Adão tomou de Adão o poder. Então, a primeira coisa que o Senhor fez foi destituir pelo seu poder e entregar para a igreja o poder espiritual. Satanás foi vencido, o pecado foi vencido, os demônios foram vencidos, as enfermidades foram vencidas, e tudo isso foi dado à igreja, todo esse poder. O poder ainda de governar, o poder físico, ainda está com os homens. Esse poder ainda está com os ímpios. Os ímpios dominam ainda. Mas vai chegar um momento em que Jesus virá e será o rei de toda a terra, e com ele reinaremos, aqueles que forem vencedores. Mas enquanto isso, a igreja precisa reinar no mundo espiritual. Nós somos chamados, assentados no reino espiritual de Deus, assentados, colocados nesse reino, para dominar toda a força espiritual do mal. Então, curar enfermidades, expulsar demônio, mudar a mentalidade das pessoas pela pregação do Evangelho, salvar pessoas, é o poder da igreja. Agora eu pergunto, onde está esse poder da igreja para levantar aleijados, para curar todo tipo de enfermidade? Parece que desapareceu. Então a igreja precisa retomar o seu poder. Quando a Bíblia fala que, olha, vocês estão em guerra, que na verdade nós estamos em guerra contra Satanás. Em guerra contra a mentira. A verdade contra a mentira. A luz contra as trevas. E nós temos que ter poder, para que não fique só em palavras. Palavras desaparecem. Mas um milagre, esse convence e não há como você negar um fato. Então a igreja precisa realizar fatos, milagres. Ela tem que mostrar sinais, prodígios, para que os homens se convertam, para que eles creiam. E aonde está esse poder? Primeiro, a igreja perdeu a unidade. Criou-se, ao invés de buscar o poder para operar milagres, para salvar pessoas, para a igreja, começaram a pegar a igreja, começaram a dividir e enfraqueceu tudo. Hoje há pessoas, há teólogos, que pregam que esses milagres não existem mais. Foi lá no passado, na época dos apóstolos. Como quem dizer, quando os apóstolos, o último apóstolo morreu e foi enterrado com ele foi o Espírito Santo. Acabou o poder. Então agora nós só vivemos de palavra. Falamos, mas nada acontece. Não, o Senhor está restaurando nesses últimos dias. A unidade da igreja, na terra toda se prega esta unidade. Venha para a unidade na cidade, como igreja, e agora ele está restaurando também o poder. O poder. Então nós estamos em guerra, e diga ao fraco, eu sou forte. Você fala, mas Deus está mandando mentir? Porque ele está dizendo, você é fraco. E se você é fraco e fala que é forte, você não está mentindo? Não. Por quê? Porque Deus não está dizendo que você é forte pela sua força. A sua força é fraca.
Ele está dizendo, é que eu revesti vocês de poder, e agora, mesmo você sendo fraco, você se tornou forte. Então viva por esta força que eu trouxe. Eu dei o Espírito para vocês, eu dei meu nome para vocês. Eu dei para vocês o direito de fazer acontecer no mundo espiritual. Então sejam fortes. Deus não pode lidar com fracos, com covardes. Foi o que aconteceu lá com Israel. Quando Israel disse, nós somos como gafanhotos, fracos, perdeu a guerra. Não conseguiu entrar na terra de Canaã. Precisou vir uma outra geração para entrar. Porque aqueles confessaram, nós somos fracos. Deus está dizendo, não, diga que você é forte, porque eu sou contigo. E você vê isso aqui em Isaías. Olha o que Deus diz aqui em Isaías, capítulo 41, versículo 13 ao 16. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirá a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e rodemunhos os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriará no Santo de Israel. Deus está dizendo, você, Israel, é um vermezinho, uma minhoca. Vamos pegar um verme poderoso, uma minhoca. É um povozinho. Mas eu, teu Deus, é que sou o diferencial. Eu te tomo pela tua mão direita, faço de ti uma máquina de guerra. Você vai moer os montes. Você vai fazer os montes virar pó. E você os padejará, diz a palavra. Você vai pegar e jogar com a pá para cima. Como quem bana feijão antigamente era assim. Vinha aquela munha do feijão, a pessoa jogava para cima, num pano, o vento bate e leva aquela moinha. E o feijão fica limpo lá. Então dizendo, vocês vão fazer isso com os montes, vocês vão padejar, vai jogar para cima e o vento vai levar, vai virar um rodemoinho e o monte vai desaparecer de tão poderosos que vocês serão. É o que Deus diz para Israel. Então quando ele diz, diga o fraco sou forte, é para você confiar nesse poder que ele nos deu. Quando Jesus fundou a igreja, antes que os discípulos fizessem qualquer coisa, ele disse, vocês fiquem em Jerusalém, até ser revestidos de poder. E veio o poder. E quando veio o poder do Espírito Santo, queridos, eles foram incendiados, eles foram tomados de um poder tão grande que eles saíram e mudou o mundo. O Império Romano foi derrubado pelo poder da igreja. A igreja trouxe a doutrina, trouxe... Hoje o Código Penal, o Código Civil brasileiro tem muito daquilo que a igreja prega. Então a igreja mudou o mundo. E aí o poder foi se extinguindo, perdendo, porque aí começaram a dividir, muito blá blá blá, muita conversa, e ao invés de se atinar para o poder curador, de curar as pessoas, de salvar as pessoas, de manter a unidade, começaram muita palavra, começou a estudar, começou a vir para o conhecimento, e aí começaram a dividir, discutir, dividir por causa de doutrinas, e a igreja enfraqueceu. Então há pessoas hoje que acham que não tem mais esse poder. Mas isso é verdade? Não. Quando Paulo fala do ministério do Espírito, aqui em 2 Coríntios 3, ele diz que o poder do Espírito é permanente. Ele fala de um ministério que foi glorioso, mas ministério da letra, mas passageiro. Passou, que foi o ministério de Moisés. Mas esse ministério que nós estamos, do Espírito, este é permanente. Olha, essas enfermidades estão aí, se os demônios continuam aí, se o diabo continua vivo e atuante no planeta Terra,
Ora, nós temos que continuar a mesma obra. E a Bíblia mostra isso. A igreja primitiva continuou fazendo as mesmas obras de Jesus. Quando alguém falou sobre Paulo, que foi o escritor Lucas, diz que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Por isso que Paulo, onde ele chegava, ficava ali alguns meses, quando ele saía, deixava uma igreja lá. E ele dizia, eu não vim ter convosco com sublimidade de palavras persuasivas, eu vim em demonstração de espírito e de poder. E quando a Bíblia fala de Deus, do reino de Deus, diz que o reino de Deus é poder. Onde está esse poder? Onde está? Então o Senhor está restaurando a unidade da igreja, mostrando que há uma só igreja, e nesta igreja nós precisamos manter a unidade, na unicidade dela, e agora restaurar também o poder que nos é próprio. A igreja não pode anunciar Jesus sem ter este poder, queridos. É isso que ele falou, ficar em Jerusalém até ser revestidos de poder. Então nós temos que buscar este poder, que é nosso, é direito nosso. A manifestação do Espírito é esse poder. Jesus disse que o Espírito ficaria conosco até a consumação dos séculos, para sempre. Então esse poder precisa ser manifesto pelo Espírito que está conosco. Cadê a manifestação do Espírito? O Espírito não pode ficar mudo, em silêncio, desaparecido entre nós. É preciso que ele se manifeste. E a Bíblia fala isso, inclusive até o nosso culto. Quando a palavra diz do culto, diz, quando vocês se reunirem, um tem a língua, outro tem profecia, revelação, tudo isso é manifestação do Espírito. O Espírito precisa se manifestar para que nós possamos ver o poder de Deus e ter alegria. Então, este poder continua. Quando Jesus mandou os discípulos, ele disse, vocês vão, está aqui em Marcos 16, vocês vão por todo mundo pregar o Evangelho. E diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele fala aqui de línguas, de pegarão em serpentes, vocês beberem alguma coisa não vai fazer mal, e vocês vão pôr a mão sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Esse é o poder da igreja. A igreja tem esse poder. Quando ele fala aqui em Lucas, ele fala, eis que eu vos dou poder, está aqui em Lucas 10, 16, 19, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará mal. Esse é o poder da igreja. A igreja tem que restaurar esse poder, e entrar nas casas, desfazer as obras do diabo, curando as pessoas, falando do poder de Deus. Isso é a igreja. A igreja precisa restaurar o que é dela, por natureza. E aí, quando você vai para Efésios, capítulo 6, a Bíblia fala desse poder que nós temos sobre os inimigos. Ele diz aqui, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Para nós combater este mal do diabo com todos os seus anjos, nós precisamos ter poder. Precisamos ter poder. Porque senão vai ficar só na filosofia, só no discurso, só em palavras vazias. Nós precisamos falar, e quando os discípulos falavam, diz a Bíblia, Deus, o Senhor cooperava com eles com os sinais que se seguia. Quando você fala e realiza milagres, ninguém pode te contestar. É isso que nós precisamos como igreja. Precisamos restaurar esta verdade. Ninguém fala sobre isso. E as pessoas que falam que não existe mais poder, porque eles não têm poder nenhum e não acreditam. Porque uma coisa é você não ter, mas acreditar e buscar para obter. Outra coisa é você não acreditar. Não tem poder, não acredita e nunca vai ter, porque não crê. Então, eu estou convidando você, meu irmão, para acreditar que o poder é nosso
e que nós podemos buscar e que nós podemos exercer esta autoridade no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Amém.